Fala pessoal da Space Maps, estou aqui trazendo uma atualização para vocês da nossa plataforma de geração de waypoints para mapeamentos com drones da linha Consumer da DJI, para toda a linha Mavic, Mavic 4 Pro, Mavic 3 Pro, Mavic 3 Classic, DJI R3, R3S, Mini 5 e também através do Mini 4. Apesar dele ter o SDK liberado, a gente consegue fazer a geração de planos de voo através da plataforma da Space Maps. A interface inicial da nossa plataforma é bem intuitiva. Você vai realizar o cadastro, vai criar sua conta com todos os seus dados de forma simples e rápida, realizar o pagamento para fazer o acesso e posteriormente você vai acessar com seu usuário e senha, que é a nossa interface. Aqui no canto você vai ter esse botão de dúvidas e você clicando aqui será redirecionado através do WhatsApp para entrar em contato com o nosso suporte. Então aqui vamos fazer login, vamos entrar aqui dentro do nosso site, da sua área de cliente, você vai ter as seguintes opções: o início, que é essa tela inicial, vai ter acesso ao seu perfil, ao upload de fotos, que é a parte de processamento. Também a Space Maps realiza o processamento de imagem para vocês, com pontos de controle, vai gerar para você o ortomosaico em KMZ, o ortomosaico em formato TIFF, o DEM, o modelo digital de superfície, vai gerar para você também as curvas de níveis e a nuvem de ponto. Aqui você tem acesso à aba de planejamento, onde você vai criar seu plano de voo, e aqui você vai sair da sua conta. Então aqui vamos entrar na parte de planejamento, que aqui você tem toda uma interface remodelada. Então vou explicar para vocês cada ponto. Aqui é a quantidade de waypoints que vai ter no nosso mapeamento. Como vocês sabem, a Space Maps trabalha criando essas linhas de waypoints para você conseguir fazer esse mapeamento automatizado. A distância total das linhas de mapeamento, tempo estimado da missão, a área do seu polígono, a área de mapeamento, a altitude escolhida para você realizar o voo e a velocidade em metros por segundo. E um diferencial da nossa atualização, a gente pode buscar através do buscador a nossa localização ou clicar aqui e você vai permitir o acesso. Aqui, ó, o acesso está bloqueado, então você vai vir aqui nesse botão e vai permitir para esse site. Ele vai buscar a sua localização e vai aproximar para vocês a área de planejamento, a área que você deseja fazer esse planejamento. Você pode também importar um KML ou KMZ, se você já tem o perímetro da sua área de interesse. Vamos colocar que a gente vai mapear essa área urbana. Então a gente pode fazer um mapeamento através de um waypoint. O que seria esse mapeamento? Então eu quero que ele realize uma missão tirando fotos em cima de cada quadra dessa. Então aqui eu estou criando apenas uma linha, sem especificar distância entre linhas, sobreposição. Eu apenas quero que ele faça esse mapeamento através de uma rota específica, seja para fazer contagem de gado, verificação de algum objeto, verificação de quadras e assim por diante. Aqui você vai definir os seus parâmetros, sempre a altitude, velocidade, a posição do gimbal, em qual posição que você vai retirar essas fotos, que você vai fazer essa fotografia. Aqui você tem a opção de realizar o acompanhamento de terreno. E aqui a primeira modificação interessante da Space Maps, que você pode renomear a sua missão. Então, se você já criou seu arquivo de waypoints dentro do controle, você já tem esse nome. Se esse controle está conectado no computador, você pode copiar aquele nome e já colar aqui para o arquivo KMZ já sair renomeado corretamente. Você vai ter essa opção que você está aceitando os termos, que toda a responsabilidade de voo remete ao piloto. Aqui você está confirmando que a área que você vai realizar o mapeamento é uma área segura, que você está tomando todos os cuidados necessários. Você vai gerar o seu KMZ que você vai imputar no seu controle, ou você vai exportar KML para você abrir a sua área no Google Earth. E agora com essa nova atualização do Sarpas, do DCEA, você tem a opção de já ser redirecionado diretamente para o Sarpas
para fazer a sua solicitação de voo. Outro modo também de mapeamento que a gente tem é o modo normal, aquele que ele vai fazer o mapeamento através de linhas paralelas, fazendo o meu polígono em cima da minha área de interesse. Ele já vai dar para mim quantos waypoints será utilizado. Eu posso colocar, exibir eles na minha tela. Então aqui ele vai ser o meu início do meu mapeamento e aqui vai ser o fim. Então se eu alterar esse polígono, ele é um polígono dinâmico, então eu posso alterar conforme eu desejar para minha área de voo sempre cobrir a minha área de interesse. Aqui vai ter a distância dessas linhas, o tempo estimado da missão, a área 10,2 hectare, a altura e minha velocidade. Então aqui vou alterar, vamos colocar 120 metros, que é o limite permitido por lei. Eu posso digitar ou eu posso alterar aqui na barra de escala. Posso alterar a minha velocidade, a posição do gimbal e o acompanhamento de terreno. O acompanhamento de terreno eu preciso definir meu home point, da onde que eu vou fazer a decolagem para realizar o mapeamento, porque é a partir desse ponto que ele vai calcular a altitude de cada ponto desse daqui para realizar a função Terrain Follow. Então aqui eu vou definir meu home point. Então vamos colocar aqui meu home point aqui. E vou clicar nesse botão aqui para calcular a altitude a partir desse home point. Então você tem aqui, você pode mostrar a sua altitude. Como meu home point é num local próximo, em uma altitude próxima da área de voo, então aqui ele vai definir, no início do meu mapeamento, ele vai estar a 121 metros de altura, 121, 121, 112, 112, porque o terreno está caindo para esse lado. Então ele precisa abaixar para ele continuar acompanhando o relevo do terreno. Lembrando, para quem utiliza o controle com tela, essa quantidade de waypoints acaba interferindo na capacidade de processamento do seu controle. Então, às vezes, vai acabar travando no seu controle. Então, o interessante é reduzir essa quantidade de pontos ao longo do seu mapeamento. Aqui você pode reduzir através da distância entre pontos do terreno. Então, se eu quero otimizar a minha operação e o terreno não é tão sinuoso, eu posso reduzir a quantidade de pontos através da distância entre pontos do terreno. Então, para vocês verem, colocando uma distância de 164 metros, eu vou ter apenas 2, 3 pontos na linha. Então aqui também eu posso ver a quantidade de pontos, aqui deu 45 waypoints. Ou se eu diminuir essa quantidade, vamos diminuir. Olha para quanto sobra a quantidade de waypoints. Então o interessante seria a gente verificar a ondulação do nosso terreno, para a gente não correr o risco de adicionar pontos de forma demasiada, ou a gente retirar pontos e ele acabar não fazendo essa correção de relevo. Quando você desenha seu polígono, você importa, ele vai calcular a melhor direção para fazer esse mapeamento, para otimizar o tempo de voo, assim reduzindo a quantidade de bateria. Então vamos alterar aqui, se meu polígono seria dessa forma irregular, ele já altera o sentido do meu mapeamento. Mas eu também posso desativar essa opção e definir qual é o ângulo que eu quero que realize esse mapeamento, esse voo. Você vai ter a distância entre linhas, que essa distância entre linhas vai definir a sobreposição do seu mapeamento. Se você tiver com dúvida, qual que eu uso? Eu uso 40 metros, uso 60 metros. Você pode vir aqui, nesse botão de sobreposição, que aqui vai ter uma tabela indicando para vocês a sobreposição frontal e sobreposição lateral. Se eu quero realizar um mapeamento a 120 metros de altura, numa sobreposição 75 por 75, eu posso deixar 40 metros de distância nas linhas laterais. Ou 65% de sobreposição lateral, eu aumento essa distância para 60 metros, que eu vou estar me enquadrando nesse parâmetro.
75% frontal e 65% lateral. O modo de voo cruzado, você vai utilizar ele quando você estiver em uma área que tenha bastante construção, então ele vai tirar a foto nesse sentido, vamos colocar assim, norte-sul e leste-oeste, evitando distorções em poste, telhado, qualquer tipo que seja construção, prédio. Então ele vai ter uma foto em todas as direções do objeto, nos 4 cantos. Então a gente vai evitar essa distorção na hora do processamento. Então recomendo, em local que tenha bastante construção, você utilizar esse modo de voo cruzado. Aqui o ajuste dos parâmetros é da mesma forma do voo normal. Você vai definir a altitude, velocidade, inclinação do gimbal, distância entre pontos, se você for utilizar o acompanhamento de terreno, distância entre linhas, o buffer, que também no modo normal ou no modo cruzado, é interessante a gente estar sempre atento que a nossa área de interesse é diferente da nossa área de voo. Então, se eu importar um KML aqui, da onde eu quero, da onde é minha área de interesse para realizar o mapeamento, eu preciso alterar esse buffer aqui. Ó. O que é o buffer? Quando eu aumento essa distância, ó, vocês veem que a minha área de voo ela vai aumentar em relação à minha área de interesse. Para que a gente adiciona esse buffer? Para evitar distorções nas bordas das imagens do ortomosaico. O voo linear é muito utilizado em mapeamento de rodovia, mapeamento de vias, mapeamento de alta tensão e faixa de domínio. Então a gente, da mesma forma que a gente altera os parâmetros no voo normal ou no voo cruzado, a gente vai alterar no voo linear. Então aqui eu vou definir um alinhamento onde eu quero realizar esse mapeamento. Então aqui a distância minha 3,38 km, tempo estimado 7 minutos. E o interessante, aqui ele vai fazer uma linha no centro do meu alinhamento definido e uma linha lateral. E essa linha lateral ela vai ser definida através da minha sobreposição. Também seguindo esse parâmetro aqui, se eu quero uma sobreposição de 65% lateral a 120 metros de altura, eu vou aumentar a minha distância para 60 metros. Se eu quero uma sobreposição de 75%, eu vou reduzir a minha distância entre linhas para 40 metros. E aqui, nesse voo linear, eu tenho a opção de definir a quantidade de linhas paralelas. Então, se eu colocar, adicionar um número ímpar, ele vai realizar o mapeamento no eixo da minha linha definida e 2 linhas laterais. Agora, se eu colocar número par, ele vai realizar o mapeamento nas faixas laterais, lembrando, respeitando a sobreposição definida. Então, se eu quero alterar essas linhas paralelas, eu posso alterar também nessa barra de escala para definir as linhas paralelas, lembrando que o limite é 8 linhas paralelas. Aí a área de abrangência do meu mapeamento vai ficar definido pela minha distância entre linhas. Então, se eu aumentar 60 metros em distância entre linhas, pode ver que a área coberta do meu mapeamento será maior. E uma grande novidade também da Space Maps, nessa nova atualização 3.0, é o voo de fachada. O que é o voo de fachada? Voo que eu vou realizar para fazer inspeção predial, fazer análise de envergadura de uma torre, seja ela de energia, seja uma torre de rádio. Então aqui eu vou definir aonde é a minha fachada. Eu posso importar também, assim como nos outros modos. E aqui eu posso definir a distância que meu drone vai fazer o mapeamento em relação à fachada, a distância entre os pontos e se a fachada que eu quero realizar o mapeamento está na direita ou na esquerda. Então aqui eu vou definir isso pelo lado da câmera. Então aqui no lado A eu vou fazer o mapeamento do lado esquerdo da minha fachada e no lado B eu vou realizar o mapeamento do lado direito da minha fachada. Então eu posso alterar esse parâmetro aqui, ó. A distância da fachada eu vou definir aqui. Então vamos colocar aqui 40 metros da minha fachada para definir a sobreposição adequada. E a altura inicial
é a partir de que ponto em relação ao terreno eu quero realizar esse mapeamento. Então aqui vamos colocar, vamos supor que a gente está realizando essa inspeção de fachada em um prédio, então eu quero colocar a partir de 20 metros e a altura final do meu prédio será 120 metros, na altura limite que a gente pode realizar mapeamento hoje, voo com drone, de acordo com a legislação brasileira. Aqui também o intervalo vertical, então aqui eu posso alterar o espaçamento horizontal, que será essa distância dos waypoints dentro da minha linha, e a velocidade desse mapeamento realizado na fachada. Então aqui a gente pode realizar até 8 metros por segundo. O interessante é a gente trabalhar no mapeamento de fachada na casa de 6 metros por segundo para a gente garantir um nível de detalhamento maior na hora da geração do nosso ortomosaico. Porque o intuito desse mapeamento de fachada é justamente para ver alguma rachadura, alguma imperfeição no prédio, detalhes pequenos. Então a gente reduzir essa velocidade trabalhando com um drone que ele tem um obturador eletrônico, ele vai reduzir as distorções na hora de gerar o ortomosaico. E aqui tem um exemplo do que a gente gerou. A gente tem a opção de realizar o mapeamento da forma zigue-zague. Nesse sentido, a gente vai começar o mapeamento a 20 metros de altura. A gente vai, a distância da nossa fachada, o comprimento da nossa fachada 36 metros. Então, chegando no final desse waypoint, ele vai subir essa distância vertical que a gente definiu aqui no intervalo vertical, no caso 21 metros. Ele vai retornar à esquerda fazendo o mapeamento e assim por diante. E a gente pode também definir linhas separadas. Então ele vai começar nesse ponto e vai terminar aqui. Então ele vai tornar nessa linha, começar nesse ponto, terminar aqui, assim até acabar o mapeamento. A gente tem a quantidade de faixa e o número de pontos definidos. Então, aqui nesse caso seriam 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos, 6 pontos e assim por diante. E no final também a gente vai exportar esse plano de voo para o nosso controle.